Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos meditar e refletir no capítulo 15 de Deuteronômio. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que através dessa reflexão, que Ele fale conosco. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por termos esse privilégio de meditar, de abrir a Tua palavra e meditar nela. Fala conosco, Pai. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz. Essa é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse capítulo 15 tem como contexto principal a instrução do povo de Israel que está prestes a entrar na Terra Prometida, sobre como tratar a pobreza e as dívidas em seu novo lar. Moisés alerta o povo sobre a importância de praticar a justiça e a misericórdia, especialmente, irmãos, com os mais necessitados entre eles. O capítulo inicia com uma instrução sobre o ano sabático, onde todas as dívidas entre os israelitas deveriam ser canceladas ao final de cada período de 7 anos. Isso refletia a preocupação com a justiça social e o bem-estar do povo. Esse capítulo também enfatiza a importância de ajudar os pobres, exortando o povo a não endurecer seus corações e a não negar auxílio aos seus irmãos que necessitarem. O capítulo ele estabelece regras para a libertação de servos hebraicos, com a instrução de que eles devem ser liberados após 6 anos de serviço. A promessa de Deus é que se o povo cumprir a lei e se ele cuidar do próximo, ele será abençoado com abundância e não precisará ser devedor, mas sim credor. Deuteronômio, como um todo, representa os sermões finais de Moisés aos israelitas, antes de sua morte, preparando-os para a entrada na Terra Prometida sob a liderança de Josué. O capítulo 15, em particular, visa preparar o povo para a justiça e o cuidado com os pobres na nova terra. E trazendo esse capítulo para os nossos dias, meditando nele, refletindo, fazendo uma reflexão desse capítulo, uma das mensagens mais profundas que podemos extrair desse capítulo é a importância da justiça social e da compaixão para com os menos afortunados, com aqueles que têm menos. A prática do perdão das dívidas a cada 7 anos nos lembra da necessidade de evitar a exploração econômica e de proporcionar a oportunidade de um novo começo aos que estão sobrecarregados financeiramente. Nos dias atuais, nos dias de hoje, isso nos chama, irmãos, a refletir sobre sobre questões como o alívio da dívida, a assistência aos endividados e a luta contra a pobreza. Isso nos faz refletir sobre isso. Além disso, as leis sobre os servos hebreus nos lembram da importância de tratar todos os trabalhadores com dignidade e respeito. Vivemos num mundo onde o trabalho é uma parte fundamental de nossas vidas. E é fundamental garantir que ninguém seja explorado ou maltratado em seu local de trabalho. Isso nos desafia a promover ambientes de trabalho justos, salários dignos e condições adequadas para todos os trabalhadores. A consagração dos primogênitos, por sua vez, nos lembra
a importância de reconhecer e agradecer por todas as bênçãos que recebemos. No contexto moderno, nos dias atuais, isso nos chama a refletir sobre como valorizamos e administramos nossos recursos, porque a gente não deve esquecer que nós somos mordomos das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Devemos nos lembrar de partilhar nossos bens com aqueles que têm menos, celebrar nossas bênçãos com gratidão e praticar a generosidade em nossa comunidade. Outro ponto importante nesse capítulo é a ênfase na educação espiritual e na adoração coletiva. Olha como isso é importante. Hoje no mundo atual, ele está cheio de distrações e correrias, mas a importância de nos reunirmos em nossas comunidades, nossa comunidade de fé, para adorar e aprender juntos, continua sendo uma necessidade. A espiritualidade e a busca por Deus podem nos dar a orientação e a força de que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia, os desafios da semana. Por isso é tão importante que a gente se encha da palavra, se encha da presença de Deus, para termos discernimento para enfrentar os dias que irão vir. Além disso, o capítulo nos recorda que, ao observar esses princípios, nós podemos experimentar bênçãos abundantes. Isso nos convida a agir com justiça, compaixão e generosidade, não apenas como um dever, mas também como um caminho para uma vida mais plena e significativa. Em resumo, Deuteronômio capítulo 15 nos desafia, meu irmão e minha irmã, a viver nossas vidas de maneira que reflitam os valores fundamentais da justiça, da compaixão e da generosidade. Nos convida a olhar para além dos nossos próprios interesses. Nos convida a não pensar só no nosso próprio umbigo. Nos ensina, nos convida a olhar e a considerar o bem-estar dos outros, dos nossos irmãos. Nos lembra que nossas ações têm consequências e que a busca pela justiça e pela bondade é recompensada com bênçãos divinas. Bem, assim, enquanto navegamos pelas dificuldades da nossa vida, da vida moderna, da vida de hoje, nós encontramos nesse capítulo orientação e inspiração. Esse capítulo nos convida a olhar para o passado em busca de sabedoria, mas também a aplicar esses ensinamentos de forma relevante e compassiva em nosso presente, nos dias atuais. É um lembrete de que, embora vivamos em tempos diferentes, os princípios fundamentais da justiça, da compaixão e da gratidão continuam a iluminar o nosso caminho, tornando nossos dias mais significativos e cheios de propósitos. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus por esses ensinamentos, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para a gente colocar essa palavra, colocar esses ensinamentos em prática. Querido Deus, eu oro para que o Senhor nos dê a capacidade de enxergar as necessidades dos nossos irmãos, as necessidades do nosso próximo. Especialmente, Pai amado, daqueles que estão em situação precária, em situações de vulnerabilidade. E também oro, Senhor, para que tenhamos a coragem de agir em prol da justiça,
em nosso mundo. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a ser instrumentos de sua graça e de sua misericórdia, assim como ele instruiu, assim como o Senhor instruiu o povo de Israel a ser. Oramos também, Pai amado, para que o Senhor nos ajude a cultivar uma atitude de gratidão em nossas vidas, reconhecendo sempre a sua bondade e a sua generosidade em cada detalhe. Pai amado, peço também que o Senhor nos capacite a ter essa generosidade com os nossos recursos e a compartilhar com aqueles que têm menos. Que a nossa oração, Pai, seja para que o Senhor nos torne mais sensíveis às necessidades dos outros e mais dispostos a estender a mão em generosidade. É essa oração, Pai. Também oramos para que o Senhor Deus, para que o Senhor, o nosso Pai, nos fortaleça a nossa comunidade de fé, Pai, e nos ajude a valorizar a adoração e a busca espiritual em conjunto, juntos, uns com os outros. Pedimos, Pai amado, que o Senhor nos dê um coração aberto para aprender e crescer espiritualmente em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com outros crentes. Oro também, Pai amado, para que o Senhor esteja presente em todas as reuniões de adoração. Oro para que a sua presença seja sentida de forma poderosa e transformadora em nossas vidas. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.